falar sobre a atualização no tratamento da tuberculose droga resistente com bedaquilina e delamanida. O que é isso, doutora? Então, antigamente, quando um paciente tinha tuberculose ou suspeita de tuberculose, o exame que se fazia para se ter o diagnóstico desta doença era o exame de escarro comum, né? Essa pesquisa de BK, onde o paciente coletava em até 3 dias esse escarro para poder ver se realmente ali tinha bactéria da tuberculose naquele escarro. Hoje em dia, os exames que são usados para se fazer o diagnóstico de tuberculose são o teste rápido molecular e a cultura de escarro. A cultura de escarro é o exame padrão ouro, ou seja, é o exame que realmente confirma o diagnóstico de tuberculose. Só que a cultura de escarro, ela demora até 1 mês para chegar ao resultado. Então, acaba sendo o teste rápido molecular o exame mais usado para o diagnóstico desta doença. E esse teste rápido molecular, ele é um exame bem interessante. Então, o paciente chega aqui no postinho de saúde, ou chega lá na unidade de saúde, né, pronto-socorro, e aí ele fala: doutor, eu estou tossindo, estou tendo perda de peso, estou tendo falta de ar, estou emagrecendo, né, que é perda de peso, eu estou também tendo escarros com sangue, e eu vim aqui, doutor, porque eu estou muito preocupado. Aí o doutor pede o exame de escarro, o paciente coleta ali o escarro, e dentro de aproximadamente 2 horas, esse paciente já tem ali o resultado, se ele tem ou não tuberculose. E esse exame, que é o teste rápido molecular, ele ainda avisa: olha, e não adianta fazer o tratamento com o remédio do postinho de saúde não, porque este paciente bem aí, ele tem resistência a uma das medicações que se usa no tratamento que é distribuído no postinho de saúde. Ou seja, o teste rápido molecular, além de ele dizer se a pessoa tem ou não tuberculose, ele já avisa logo se a pessoa se adianta fazer ou não esse tratamento que tem no postinho de saúde. Aí vem o problema. Alguns pacientes que o teste rápido molecular avisava: olha, não adianta fazer esse tratamento no postinho de saúde, nós tínhamos que internar, porque esse paciente precisaria ficar usando um antibiótico injetável, como por exemplo a micacina, né? Então, o tratamento até então, que era feito nos pacientes que tinham tuberculose e droga resistente, ele era feito com a micacina e outras medicações também injetáveis. Só que com a incorporação no SUS e a disponibilização da bedaquilina e delamanida, é possível agora tratar os pacientes com tuberculose e droga resistente em casa. Então, os pacientes, porque essas medicações, elas podem ser usadas via oral. Então, além de falar sobre a atualização, essa atualização na incorporação dessa medicação no SUS, nós vamos também falar sobre a atualização do tratamento. Vou trazer aqui como que é feito o tratamento agora desses pacientes. Então, nós vamos falar sobre a tuberculose RR, que quer dizer resistente à rifampicina. Vamos falar também daqueles pacientes que têm tuberculose MDR, ou seja, pacientes que têm resistência a pelo menos rifampicina e isoniazida, que são medicações que são distribuídas no postinho de saúde para o tratamento de tuberculose. Então, se o paciente tem resistência a essas medicações, não adianta ele usar o remédio do postinho. Por isso que é importante nós falarmos sobre isso aqui agora. E também vamos falar sobre aqueles pacientes que têm tuberculose XDR, ou seja, extensivamente resistente. E esses pacientes XDR, eles não têm apenas resistência a isoniazida e rifampicina, mas eles têm também resistência a alguma fluoroquinolona, como por exemplo levofloxacino, além de resistência à linezolida e a bedaquilina. Então vamos ver como é que ficou agora o tratamento desses pacientes com a disponibilização dessas 2 medicações. Então, o paciente que chega para ser atendido faz o teste rápido molecular. E o teste vem dizendo: olha, essa pessoa aí está com tuberculose e ela tem resistência à rifampicina. Então, nós vamos escolher este tratamento aqui. E este tratamento para o paciente que fez o teste rápido molecular, que está resistente à rifampicina, ele vai ser feito em 6 meses de bedaquilina,
levofloxacino, linezolida e terizidona, seguido de 12 meses de levofloxacino, linezolida e terizidona. É interessante aqui também citar que mesmo que o teste rápido molecular venha avisando que a pessoa tem resistência apenas à rifampicina, nós temos que escolher algum tratamento pensando que essa pessoa também pudesse ter resistência à isoniazida. E por que isso? Porque 80% das pessoas que têm resistência à rifampicina vão ter também resistência à isoniazida. Por isso que este tratamento aqui do paciente multidroga resistente, eu vejo ali na primeira linha, que a pessoa tem resistência à rifampicina e isoniazida, é o mesmo tratamento que eu acabei de apresentar, como se a pessoa tivesse apenas resistência à rifampicina. Doutor, e por que isso? Porque no caso desse paciente aqui, ó, eu estou tratando porque o resultado da cultura do paciente já chegou. Mas no primeiro momento, independente do resultado da cultura, eu vou escolher o mesmo tratamento ali, como se a pessoa tivesse resistência à rifampicina e à isoniazida, certo? Mas também no resultado dessa cultura desse paciente pode ter vindo avisando, olha, ele tem resistência à rifampicina, isoniazida e levofloxacino. Nesse caso aqui, os tratamentos eu posso escolher ali, letra A, 6 meses de bedaquilina, clofazimina, linezolida e terizidona, seguidos de 12 meses de clofazimina, linezolida e terizidona. Ou eu posso também escolher 6 meses de bedaquilina, clofazimina, linezolida e terizidona e amicacina, 3 vezes por semana, seguidos de 12 meses de clofazimina, linezolida e terizidona. Nós vamos usar o esquema com essa amicacina injetável, que é a letra B ali, quando nós estivermos diante de um paciente que ele está grave, que ele tem uma doença bem avançada, e também porque quando ele tem múltiplas cavidades no raio-x ou na tomografia, e nós vamos escolher o esquema de baixo. Se não, nós podemos fazer o esquema de cima e o paciente fazer mesmo o tratamento em casa. E interessante também aqui citar que nós vamos estender essa amicacina por 2 meses, quando o resultado do exame de descargo desse paciente, que ele deve fazer todos os meses, quando o resultado do exame de descargo demorar a ficar negativo. Aí nós vamos aumentar o tempo com a amicacina, certo? Nós podemos prolongar por mais 2 meses se o paciente tiver com o exame de descargo ainda positivo. Importante aqui citar também que nas gestantes o uso da bedaquilina não mostrou teratogenicidade, porém ele foi associado com baixo peso das crianças quando nasciam. Então o médico sempre tem que avaliar, peraí, essa grávida tem mesmo tuberculose droga resistente? Aí o médico vai avaliar o risco-benefício do uso dessa medicação. São contraindicados na gravidez amicacina, streptomicina, etionamida e ácido paraaminosalicílico. E nas crianças? Doutora, eu estou aqui com uma criança que eu não consegui fazer o exame de descargo dela, a cultura de descargo, para saber se realmente essa criança tem ou não resistência a outras medicações, a rifampicina. Só que eu sei, doutora, que a pessoa que contaminou essa criança, ela tem tuberculose droga resistente. Inclusive ficou muito grave, foi tratado com vários esquemas. Então, se não for possível saber se a criança é sensível, se a criança tem uma tuberculose sensível ou se ela tem uma tuberculose resistente, nós vamos seguir o tratamento conforme o teste de sensibilidade da pessoa que contaminou a criança. Peraí, quem contaminou a criança foi o pai dela, e o pai dela era bem grave, ele teve uma tuberculose extensivamente resistente. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar os resultados do exame do pai para poder guiar o tratamento da criança. Lembrando que a bedaquilina pode ser usada em maiores de 6 anos e a delamanida em maiores de 3 anos de idade. Espero ter sido útil. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, um grande abraço. Eu vou continuar, como sempre, aqui à inteira disposição.